Bom dia, pessoal. Estamos aqui na quarta aula do curso de Introdução ao Cálculo da Tarifa de Transporte Público por Ônibus. Hoje, nós temos um programa para terminar de falar sobre passageiros equivalentes, né, como é que se calcula passageiros equivalentes. Vamos tirar um tempinho para resolver o exercício, um exercício simples, de como se calcula o passageiro equivalente. Na verdade, são dois exercícios, então, como se calcula pelas duas formas que estão disponíveis no manual da NTP 2017. Depois, eu vou apresentar para vocês um pouco do que envolve todo o que a gente chama de master do transporte público, ou seja, a gente vai imaginar um lugar onde não tenha transporte, mas tenha pessoas, e aí a gente vai desenvolver como se calcula, né, um sistema, uma tarifa, como se programa um sistema e calcula uma tarifa partindo de uma cidade que não tem ônibus. E aí isso eu acho que faz sentido para a gente entender a lógica do passageiro e da, da quilometragem ofertada, que vai ser o tema final da nossa aula, que a gente vai fazer a conexão do passageiro com a quilometragem ofertada, que é nada mais do que o indicador de oferta do serviço, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui para vocês, vamos começar. Então, vamos lá. O tema para a gente finalizar a aula é quilometragem programada, tá? E só que a aula 4, como eu disse, ela é uma aula que ela vai desde a gente fechar essa parte de demanda, passageiro equivalente, para como a gente faz a relação da demanda com a oferta, tá bom? E aí, o item quilometragem programada é o item 1.2 no manual da NTP. Vamos lá. Onde estamos no curso, né? As aulas 1, 2, a aula 1 a gente falou sobre o curso como um todo, fez uma introdução do que é o cálculo, né? O que está por trás desse método. Na aula 2, a gente pisou em cima do que são os passageiros. Então, a gente tem o que são passageiros. Passageiros são usuários do sistema, para que existem tipos de passageiros, né? E aí, a gente avançou, mas não terminou, por isso que hoje a gente vai revisar e vai terminar essa parte. E aí, na aula 3, por uma conversa com os alunos, percebi que seria interessante que a gente desse um passo atrás e mostrasse tanto a evolução das planilhas tarifárias, que começaram lá em 83, até chegar em 2017, que é esse modelo que nós estamos estudando, e também falamos do sistema como um todo, desde a questão da coleta de dados, né, da questão do dimensionamento da oferta, e todos os itens que envolvem o cálculo tarifário. E aí, além disso, algumas dúvidas surgiram. Por exemplo, o que rege, né, uma política tarifária? A política tarifária, o que rege a política tarifária são as leis que foram publicadas desde da década de 90, principalmente. Primeiro a lei das concessões, das licitações, depois a lei das concessões, e como isso está conectado com a política tarifária, que aí precisa ter um contrato, esse contrato entre o poder concedente e uma operadora, essa operadora no Brasil, de maneira geral, são operadores privados, por isso que a gente precisa fazer essa conta
para que o operador privado tenha capacidade econômica de ofertar o serviço, tá? Aí, na aula de hoje, a gente vai fechar esse conceito do que são passageiros e vai avançar para o conceito de quilometragem, tá bom? Para que na próxima aula, se a gente conseguir esgotar hoje, começar com o item 1.3, que vai ser frota, tá bom? Então, antes da gente avançar nessa parte de quilometragem, vamos revisar a aula 2, que seriam as categorias de integrações, a questão da sazonalidade. Eu vou passar para vocês uma regra de bolo, tá? E os dois métodos de cálculo do passageiro equivalente, tá bom? E depois disso, entender de onde vem a quilometragem dentro de um plano de um sistema de transporte por ônibus, em um município, uma localidade, ou até mesmo numa região metropolitana, num estado, enfim. Tudo começa dessa base. Vamos lá. Então, a gente falou que existem os passageiros, certo? E aí, o que são os passageiros? São os usuários do sistema. E aí, os usuários do sistema a gente considera como passageiros totais. Porém, o que paga, o que custeia o sistema são os passageiros pagantes, que a gente chama de passageiros equivalentes ou passageiros econômicos, tá? Desses, nós podemos, dos passageiros totais, nós classificamos, nós podemos ter algumas categorias de passageiros, ok? E aí, a gente tem a categoria comum, que a gente chama, que é o passageiro que paga a tarifa integral, tá? Tem a categoria de passageiro que paga com vale transporte, e ele também, o fator normalmente de tarifa integral, tem o estudante, que muitas vezes o fator gira em torno de 0,5, ou seja, o estudante paga meia, tá? E tem o fator, o passageiro gratuito, que é a categoria de gratuidade, que são as pessoas, são os idosos, as pessoas com deficiência e outras categorias previstas com amparo, e essas categorias têm amparo constitucional. Então, se um município determinar que uma categoria de funcionário público tem direito a utilizar o transporte de maneira gratuita, constitucionalmente, esses passageiros eles precisam ser subsidiados por algum tipo de recurso. Então, tem que ter um recurso destinado ao pagamento desse transporte, para que haja aí o financiamento do sistema, tá bom? Então, o fator de equivalência é o que transforma os passageiros transportados em passageiros equivalentes. É o que a gente vai ver agora, um pouco mais para frente. E aí, além disso, a gente tem uma categoria que são as integrações, ou seja, existem alguns tipos de integração. O tipo que nós estamos tratando aqui é o tipo de integração tarifária, ou por bilhete eletrônico. Ou seja, vou pegar o exemplo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem uma política tarifária que é chamada de book. O que é o book? É o bilhete único carioca. E o que ele proporciona para o usuário? Ele proporciona que o usuário utilize que ele faça até 2 viagens, no intervalo de 2 horas e meia, pagando uma passagem só. Só que esse usuário, quando ele utiliza o book, ou seja, quando ele pega um ônibus, aí ele anda até um pedaço, até um lugar, aí ele salta daquele lugar, pega um outro ônibus, esse usuário ele entra numa categoria de usuário que fez uma integração. E aí o fator de equivalência desse usuário, nesse caso especificamente, ele gira em torno de 0,5, ou seja, mesmo que a tarifa do usuário tenha sido cobrada no primeiro ônibus, no final do dia, o sistema integra as informações, e aí metade dessa tarifa vai para a empresa A, metade da tarifa vai para a empresa B. E esse usuário, nessas duas linhas, acaba se tornando 0,5 passageiro equivalente, tá bom? Então,
voltando aqui, o exemplo do bilhete único é uma tarifa que é dividida entre duas viagens, mas isso pode acontecer com mais viagens. Se a política tarifária permitir 3 viagens, vai ser rateado entre as 3 empresas que ofertaram o serviço. Então, dando um exemplo aqui, há um embarque no ônibus A, que ele cobra a tarifa completa. Aí há uma integração no segundo ônibus, no ônibus B. O passageiro tem que validar, a tarifa não é cobrada, mas no final do dia isso é rateado. Então, do ponto de vista de passageiro equivalente, cada trecho passa a valer 0,5 passageiro equivalente. A tarifa é única, a tarifa única é partilhada entre as duas operações que atendem o mesmo usuário. Bom, além disso, a gente tem que se ater a uma questão que o sistema, quando a gente avalia o sistema ao longo do tempo. E aí é importante levar em consideração o item sazonalidade. Por quê? Porque existem as férias escolares, existem em cidades turísticas, existem os períodos de férias. Então, por exemplo, as cidades da região dos lagos, do estado do Rio de Janeiro, lá existe um aumento de passageiros na época das férias de verão e uma redução ao longo do ano. Diferente de outras cidades, em que você tem uma redução dos passageiros nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro, e julho, que são meses de férias, meses normalmente são de férias escolares, e aí parte dos usuários que são estudantes acabam não utilizando esse sistema, tá? E aí, qual é a ideia? É que seja computado o passageiro de cada mês, e aí, no mês em que vai ser feito o cálculo, você, você pega e usa a base de dados de 12 meses anteriores para você chegar num mês médio, tá? Então, a média de 12 meses, ela equilibra o sistema via reajuste, ou seja, quando você utiliza a média, nos meses que tem menos passageiros, você entrega maior recurso para o sistema. E nos meses que tem menos passageiro, esse excedente de recurso acaba cobrindo essa diferença ao longo do tempo, tá bom? Então, são conceitos importantes, conceito em que existe sazonalidade, conceito que existe um pico, mas não necessariamente a tarifa é calculada com base no maior mês de utilização, mas sim na média anual, em que é uma regra prática, que é uma média aritmética dos 12 meses anteriores ao mês que é calculada a tarifa. Porém, em alguns casos, não existem dados de 12 meses. Então, nesses casos específicos, utiliza-se o máximo de meses disponíveis para o cálculo. Bom, então, qual é a regra de bolo? A regra de bolo é o seguinte: vamos fazer aqui, vamos fazer um cálculo que a gente até tem um exercício que a gente já disponibilizou. Inclusive, hoje cedo, eu disponibilizei o gabarito para vocês. Mas é o seguinte: então, se a gente tem 100 passageiros, tá? Num sistema, vou fazer aqui um exercício rápido. A gente tem 100 passageiros no sistema. Se desses 100, 50 são comum, quer dizer que são 50 passageiros equivalentes, ou seja, porque eles têm um fator de equivalência de 1. Então, é 1 para 1. Se a gente tem 30 estudantes, e o fator de estudante, que estudante paga meia nesse caso, quer dizer o seguinte, que 30 estudantes equivalem a 15 passageiros equivalentes. E se você tem 20 gratuitos, e esses gratuitos, eles pela própria definição do termo, eles não pagam nada, quer dizer que eles são zero passageiros equivalentes. Então, dos 100 passageiros transportados, nós temos quantos passageiros equivalentes? É só somar o dos comuns mais o do estudante. Então, é 50 mais 15.
65, tá? É bem simples isso, é bastante objetivo, e a coisa vai complicando quando você tem outros fatores. Então, você pode ter categorias em que um tipo de estudante paga meia, um outro tipo de estudante paga 30% ou 70%, então os fatores vão mudando, e aí isso vai gerando uma certa complexidade, tá? Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, não, Felipe. Por enquanto. Beleza? Então vamos seguir aqui. Então, tem dois caminhos, aí assim, para a gente finalizar essa parte, tem dois caminhos que podem ser utilizados para chegar no passageiro equivalente. Tem um primeiro caminho, que é o caminho que a gente chama de método oficial, que é por categoria, como a gente fez o exemplo acima, tá? E que, no meu ponto de vista, é o mais correto, uma vez que o segundo caminho é o caminho que soma-se toda a receita operacional, ou seja, receita proveniente dos passageiros, e não outras receitas, por exemplo, de receitas extraordinárias ou extratarifárias, tá? Então, vamos supor que o ônibus tenha a gente chama lá uma televisãozinha dentro do ônibus e que ele receba um valor, né, dos patrocinadores que ficam apresentando ali, fazendo propaganda naquela televisão. Não, aquele valor é uma receita extra tarifária, ele não entra aqui no cálculo do passageiro equivalente. O cálculo do passageiro equivalente está ligado diretamente à receita que vem de passageiros. E a receita que vem de passageiros é formal. Por quê? Se a empresa de ônibus ela der um desconto de uma maneira, por uma liberalidade, ou seja, ela dá o desconto porque ela quer dar o desconto, mas esse desconto não é oficializado, o valor da receita ele tem que ser o valor que deveria ser da receita total daqueles passageiros que foram transportados, e não do valor de fato arrecadado. Por isso que esse método, muitas vezes, ele pode gerar um viés e isso distorcer o cálculo e comprometer, inclusive, o reajuste para o próximo ano, o cálculo real da tarifa. Tá bom, gente? Então, o método da receita é um método que ele é prático, uma vez que, se você tem várias categorias, vou dar um exemplo. No Sistema Intermunicipal do Rio de Janeiro, temos linhas que possuem, que a gente chama de seções. Então, vamos pegar uma linha, por exemplo, que sai de São Gonçalo, tá? Região metropolitana do Rio de Janeiro, e vai para o centro do Rio de Janeiro. Essa linha, ela tem uma seção que vai de São Gonçalo para Niterói. Ou seja, quem pegar o ônibus em São Gonçalo e saltar em Niterói, ele paga uma tarifa menor, tá? E aí, ele é isso a gente chama isso é uma categoria tarifária, porque dentro daquela tarifa que, vamos dar um exemplo, que seria 10, o passageiro que entrou em São Gonçalo e saiu em Niterói, ele vai pagar 4. E aí, na verdade, ele está pagando o quê? 40%, então o fator dele é 0,4. Então, você pode calcular pelo método, como a gente mostrou anteriormente, ou o que você pode fazer? Somar toda a receita para saber qual é o valor da tarifa. Qual é o problema? Que, nesse caso, tem que ter alguns fatores de equivalência para que, quando houver o reajuste tarifário, ele seja distribuído proporcionalmente, de maneira equivalente, para cada tipo de tarifa, tá? Então, existe essa possibilidade desse método alternativo, que é somar toda a receita e dividir pela tarifa, a tarifa maior ou a tarifa oficial, sem o desconto, tá ok? E aí, qual a vantagem? Ele é simples e rápido, quando há uma bilhetagem, um sistema de bilhetagem, um sistema de controle confiável. Porém,
ele gera uma fragilidade se a receita tiver algum tipo de furo, ou alguns descontos espontâneos, ou seja, descontos dados pelos operadores, algum tipo de falha de contagem, tá? E o método oficial, ele é mais preciso, mais transparente, ele é auditável, porém, depende de que a bilhetagem seja categorizada. Se você não tiver um sistema de bilhetagem em que cada usuário seja classificado, isso gera um risco também na hora do cálculo do passageiro equivalente. Então, a boa prática, ela leva a gente para esses dois caminhos, porque os dois caminhos, tendo as informações, são fáceis de calcular. Então, a gente calcula o método pelo método oficial, o passageiro equivalente, e aí depois a gente pega o segundo caminho, o método alternativo, a gente calcula, tem que convergir. Se não convergir, aí a gente tem que entender onde é que estão os problemas, tá bom? Então, a gente acaba fazendo os dois métodos, mas, no meu ponto de vista, até como planejador, eu entendo que o método oficial por categorias é o melhor método a ser utilizado. Bom, aqui eu vou já agora terminamos a parte de como calcula o passageiro equivalente, temos exercício. A gente, antes de finalizar a aula, a gente vai voltar nesse exercício para a gente finalizar, mostrar como é que a gente chega no resultado. Tá? É bastante simples. E aí, vamos lá. Eu vou falar agora do cálculo tarifário, assim, como uma peça de um plano maior, para que a gente possa fazer a conexão dessa parte de demanda com a parte que vai entrar agora, que é a parte de oferta. Porque, gente, a gente falou bastante passageiro equivalente, e é importante entender o passageiro equivalente, porque no Brasil é quem paga a conta, tá? E aí, a maioria dos municípios, né? Tem lugares que há subsídios e que aí não é dessa forma que é calculado, que é visto quem é que paga a conta do sistema. Mas no Brasil é assim. Então, tem um lado muito importante, que é esse lado da demanda. Agora, a gente vai entrar numa via que é praticamente tudo falando sobre a oferta dos serviços. Por isso eu estou fazendo essa conexão. Então, o cálculo, ele é uma última peça, o cálculo tarifário é uma última peça do plano maior. Então, antes da gente avançar para quilometragem, frota, custo, é preciso entender uma pergunta. Qual é o sistema de transporte que a cidade precisa? Isso é muito importante. Por quê? Porque a sustentabilidade do sistema, ela está diretamente ligado à necessidade de uso daquele sistema. Então, imagina numa cidade em que tem um sistema de ônibus operando e, de repente, acontece algumas coisas. Por exemplo, há uma desindustrialização, ou seja, tinha uma indústria grande num lugar, essa indústria fechou. Ou há a criação de uma ciclovia, há uma mudança dos hábitos das pessoas. Então, por exemplo, em Resende, fizeram uma ciclovia ligando um ponto central da cidade para um novo polo de moradia e econômico. Hoje, se você passa ali, dependendo do horário, você vê dezenas de pessoas passando de bicicleta. Ou seja, essas pessoas, antigamente, antes dessa ciclovia, provavelmente elas não utilizavam bicicleta, elas utilizavam o sistema de ônibus. E aí, por que eu estou falando isso? Porque provavelmente isso impactou na necessidade do uso do sistema de transporte por ônibus, tá? Então, primeira coisa é entender qual é a necessidade daquela cidade. Então, esse plano é a master do transporte público. Vendo? Beleza? Achei que deu uma travada. Primeiro a demanda, aí depois que você calculou a necessidade dos serviços, você vai ir para outra parte, que é a parte de definir uma qualidade para o tipo de serviço que você quer oferecer,
tá? E aí depois você vai para a oferta e a política tarifária. E aí a oferta está ligada diretamente aos itinerários, as linhas que vão atender essas demandas, e aí depois os horários que vão ser ofertadas, essas linhas, esses serviços. E aí, por fim, chega na política tarifária. Vocês vão ver que está tudo amarrado. Então, aqui, gente, para mim, é um momento muito importante. Apesar de ser, assim, bastante lógico e intuitivo, essa master, ela não é dita, normalmente, quando a gente está fazendo estudos de cálculo tarifário. A gente tende a focar muito nos dados, na planilha, na parte matemática, e a gente acaba, muitas vezes, nem se aprofundando em algo que está acima disso tudo, que é a master do transporte público, que é a arquitetura de decisão, que ela é dada, essa arquitetura ela é feita basicamente em quatro grandes blocos. Então, o primeiro bloco foi o que nós já estudamos e vimos até aqui, que é o bloco da demanda. E aí, nesse bloco da demanda, a gente pode imaginar, vamos pensar no município que tem 20 mil habitantes, tá? E desses 20 mil habitantes, eles não tinham necessidade ou ainda não tinham desenvolvido um sistema de transporte por ônibus. E aí a gente tem que pensar agora num transporte para esse município. Então, primeira coisa que tem que ser feita é fazer uma pesquisa de origem e destino, para a gente ver os fluxos, os movimentos pendulares. O que são os movimentos pendulares? Normalmente são os movimentos casa-trabalho, casa-escola, enfim, na parte da manhã e no final do dia, a volta. Então, trabalho, casa, escola, casa, tá? Então, a gente entender esses fluxos que as pessoas fazem, fazer as contagens, ou seja, contar quantas pessoas fazem essas viagens, tá? E aí a gente vai fazer uma identificação da necessidade daquela população. Aí, no segundo momento, a gente vai definir qual é o tipo de qualidade que a gente quer ter. Ou seja, a gente vai ofertar a qualidade mínima, ou seja, vai disponibilizar uma linha no período da manhã, uma no período na hora do almoço e uma linha no período no final da tarde. Ou a gente vai oferecer vários serviços para que as pessoas que possuem horários distintos possam ser assistidas. Além disso, não só a quantidade de oferta de serviços, mas também a qualidade do equipamento. Então, você pode oferecer um equipamento sem ar-condicionado, um equipamento com ar-condicionado, um equipamento que ele carregue mais pessoas, por exemplo, um ônibus convencional, ou um equipamento que carregue menos pessoas, tipo um micro-ônibus, tá bom? Então, a gente determina qual é a qualidade do serviço, o nível de serviço prometido, e aí, dentro desse nível, vai entrar o quê? Quadro de horários, os itinerários, a frequência mínima, o tempo de espera e a cobertura territorial. Por quê? Você pode oferecer um serviço de um bairro A para um bairro B, mas você pode ir, por exemplo, para o centro daquele bairro. Mas muitas vezes, se o bairro é muito grande, a pessoa que mora na margem desse bairro, ou seja, na borda do bairro, ela pode estar bem longe do ponto de ônibus. E isso, para essa população, pode gerar um desconforto, tá? E até mesmo, em alguns casos, um desassistimento, ou seja, o sistema não vai assistir aquele tipo de usuário. Então, você vai estar gerando uma exclusão daquele usuário para o sistema, uma vez que ele está a uma distância tão longe do ponto inicial ou ponto final daquela linha que ele acaba não utilizando o sistema. Tá? Então, isso tem que ser bem definido. Depois disso, o que a gente chega? A gente chega na oferta, ou seja, no dimensionamento operacional. E aí, esse dimensionamento operacional que entra a quilometragem programada, que é o que nós vamos falar,
no próximo passo. E aí, dentro dessa quilometragem programada, a gente vai ter a frota, as tabelas de operação, o que precisa ser feito para o atendimento do serviço prometido. E aí, por fim, tendo todas essas informações compostas, a gente chega no tema que é o tema do nosso curso. Assim, a base do tema do nosso curso, o nosso curso ele é a base para o que nós vamos ver nesse bloco 4, que é o próprio financiamento, ou seja, a política tarifária. A tarifa pública, quais subsídios, receitas acessórias, gratuidades e como a conta é fechada. Então, isso aqui é o ideal para você implementar um sistema de transporte público. E aqui, tanto faz se é por ônibus, se é um aquático, ou se enfim, metroviário, ferroviário, aqui acaba sendo sempre mais ou menos essa mesma master, mas como no Brasil, a gente tende a ter a ter uma visão municipal, acaba sendo por ônibus mesmo. E por quê? Porque o transportes de massa, que a gente chama, né, que é o ferroviário, o metroviário, eles são transportes que são mais adequados para regiões onde tem alta densidade populacional, tá bom? Então, para finalizar, essa ordem importa. Por quê? Porque se você começa de trás para frente, ou seja, se você começa planejando a parte do financiamento, você acaba, muitas vezes, não conseguindo entender o que a população necessariamente precisa. E esse erro, gente, é o erro que muitas vezes ele acontece em muitos municípios, uma vez que aqui a gente está falando de um município que não tinha ônibus, mas esse dimensionamento da demanda ele tem que ser feito recorrentemente. Assim, a boa prática é que seja feita a cada ano. Por quê? Porque uma cidade ela pode perder habitantes, ou seja, você pode ter uma diminuição da população, mas pode acontecer o contrário. Uma empresa ela pode estabelecer numa certa região e aí uma indústria que gera muitos empregos, de repente, aquela região está precisando de transporte. E aí, aquela indústria, ela primeiro se estabelece, aí as pessoas tendem a usar até transporte privado, né, fretamento, ou o próprio veículo individual, automóvel, mas só que você pode estar comprometendo o trânsito daquela cidade. Por quê? Porque, na verdade, o ideal é que seja dimensionado qual é o transporte necessário para aquela população público. E aí, com isso, você vai precisar de redimensionar a demanda, qualidade, oferta, e aí a gente vai ter uma nova política tarifária, mesmo para o município que já vinha de um carrego de políticas tarifárias anteriores, tá bom? Bom, aí aqui a gente entra nesse famoso gráfico aqui. Então, e é interessante, eu trabalhei muitos anos com análise de dados de demanda para a gente entender como otimizar a relação entre oferta e demanda, tá? E eu utilizei dados reais de bilhetagem eletrônica por horário. Eu tinha acesso aos dados eram todos os dados. Só que, como eram muitos dados, a gente tinha acesso aos dados até por somatório por minuto. Então, a gente falou assim, ó, vamos somar todos os dados a cada 5 minutos, para a gente ver qual é a necessidade de oferta e de demanda, tá bom? Ao longo do dia, de cada linha. E aí, de cada linha, e depois de somatório de linhas, do sistema como um todo. Então, aqui é uma simplificação do que seria o somatório das necessidades de oferta e de demanda ao longo do dia. Então, o que tem a linha em azul, essa linha azul, ela representa a curva de demanda. Então, tem uma curva de demanda que ela começa lá embaixo. Ela começa lá na 4 horas da manhã, quando as primeiras pessoas começam a sair de casa para trabalhar,
E aí ela vai crescendo, 5, 6, aí chega no pico. Esse pico aqui é, assim, pelo menos, a maioria dos municípios brasileiros são parecidos. Porque no Brasil a gente tem a cultura de começar a trabalhar 9 horas da manhã e o horário de expediente finalizar às 18 horas. Então, o pico se dá em torno de 7, 8 horas da manhã, e aqui também a gente está falando dos estudantes também, que começam a estudar em algumas localidades 7 horas da manhã, em outras localidades às 8 horas da manhã. Bom, então, a linha azul são os passageiros, é a linha de demanda, e aí vocês percebem que ao longo do dia essa demanda vai caindo, principalmente a partir das 8 horas da manhã, aí você tem um pico na hora do almoço, tá? ou os estudantes saindo da escola, ou as pessoas utilizando o transporte para ir para casa almoçar, tá? Aí depois esse picozinho ele diminui ao longo da tarde, e aí ele volta a crescer novamente a partir das 15, 16 horas, até chegar no novo pico, que é entre 18 e 19 horas, até cair novamente até o final do dia. Então, esse é o movimento da demanda. Já o movimento da oferta, ele persegue essa curva de demanda. Olha que interessante. Então, a oferta é a linha em amarelo, e aí o que acontece? Quando você vai fazer o dimensionamento de frota, você tem que analisar não a média. Vamos supor que a média aqui fosse 60 passageiros. Por quê? Porque se você dimensiona a frota pela média, nos picos, você não vai conseguir suprir, a sua oferta não vai conseguir suprir a demanda. Então, esse é um grande desafio do transporte. Ou seja, você tem que dimensionar a oferta de serviços com base no seu horário de pico, tá bom? Então, vamos voltar aqui, ó, que está em amarelinho, que é esse aqui, ó, pico da manhã, esse lado aqui, esse lado aqui é o pico da manhã. Depois a gente tem um vale do meio-dia, depois a gente tem um pico da tarde. E qual é a regra de ouro? É que a regra de ouro é que ela abarca por cima, ó. A demanda, ela sempre, ó, a regra de ouro é o seguinte: a demanda, quer dizer, a regra de ouro é que a oferta ela abarca por cima e nunca por baixo, ou seja, o que significa isso? A oferta, ela sempre, é o que eu acabei de dizer, ela sempre tem que estar alinhada com os picos superiores. Por quê? Se você faz a oferta pelo pico, pela média, ou pelo vale, o que acontece? Aqui em cima você anda com o ônibus lotado. Beleza? Estão conseguindo entender? Com isso aqui fica fácil de entender, inclusive, por que tem ônibus vazio. Dependendo do horário, tem ônibus vazio mesmo. Mas tem horários que os ônibus vão cheios, ou pelo menos com a qualidade, ou com não lotados, mas com muitos passageiros, tá bom? Então, a gente tem o risco de superdimensionar, ou seja, os ônibus serem vazios, e aí isso gera um custo alto de passageiro pelo passageiro equivalente, ou seja, isso aumenta a tarifa, ou subdimensionar, os ônibus vão lotados. E aí você gera uma qualidade baixa. Então, quando você oferta menos serviço, quando você coloca menos ônibus na rua, isso acontece muito quando não há reajuste tarifário. Por quê? Ao longo do tempo, as empresas elas vão tendo que compensar. Então, se você não tem um reajuste que seja adequado àquela qualidade e à demanda que aquele sistema exige, o que acontece? Você faz com que haja uma deteriorização da frota, ou seja, deterioração da frota, e aí a frota vai ficando velha,
e aí alguns ônibus vão saindo desse sistema, ou estragam, ou as empresas começam a ofertar menos frota, e aí tem um fenômeno de você ver os ônibus lotados, e aí há um subdimensionamento da oferta, ou seja, os ônibus que estão disponíveis não cobrem essa necessidade aqui essa necessidade de serviço, tá bom? Então, essa é a master. Eu acho que isso é muito ilustrativo, porque isso explica praticamente todo o resto, que é a parte da oferta, tá bom? Vamos lá. Então, a gente fez uma relação de oferta e demanda. Então, primeiro a gente começou com a demanda, que é o que faz com que a gente entenda a necessidade do serviço, e aí caiu na oferta, tá? E aí, a gente vai agora para a próxima etapa do método, que é a parte de quilometragem programada. O que é a quilometragem programada? A quilometragem programada, ela é a quantidade de quilômetros que um ônibus tem que rodar por mês para cumprir os itinerários e a frequência prometida pela cidade. Ou seja, é a tradução operacional da qualidade em números. Tá? Então, fazendo aqui um exercício simples, como é que funciona? Você tem a extensão das linhas, tá? E aí, a extensão da linha ela vai de um ponto A, que a gente pode dizer que é o ponto inicial, ao ponto B, que é o ponto final, tá bom? Só que essa extensão, na verdade, ela não é a quilometragem total da linha não é calculada só do ponto A para o B. Ela é calculada do ponto A para o B e depois do B para o A, que não necessariamente é igual, porque o ônibus ele pode ir por uma via e voltar por outra, mas ele sai de um ponto inicial, vai para o ponto final, e depois ele volta para o ponto final, para o ponto inicial. E aí, o somatório dessa quilometragem é a quilometragem daquela linha. Só que essa linha, ela oferece alguns serviços, alguns horários ao longo do dia. Então, você vai somar a quantidade de vezes, quer dizer, você vai multiplicar essa extensão pela quantidade de vezes que o ônibus faz essa viagem. Tá bom? Então, aí a gente chama isso de quilometragem programada, que é a extensão da linha que vai de A para B, ou seja, ponto A para o ponto B, depois do ponto B para o ponto A, e vai multiplicar isso vezes a quantidade de viagens programadas no dia, sendo que é necessário que seja observado os dias úteis, sábados, domingos e feriados. Por quê? A gente costuma dizer o seguinte: no dia útil, a programação é 100%, ou seja, você tem o quadro de horários e os ônibus eles têm que cumprir 100% do quadro de horários. No sábado, já diminui a necessidade de viagem, então a gente acaba indo para 70%, dependendo da cidade, 60% daquele quadro inicial. E no domingo, muitas vezes, cai para 50%, ou até mesmo para 30%. Ou seja, se aquela linha, uma linha X, ela oferecia 10 viagens por dia, no domingo ela oferece só 3. Uma de manhã, uma na hora do almoço, uma no final do dia. E assim funciona porque a necessidade de viagens daquela população foi dimensionada dessa forma, tá? Então, esse número, ele, ele gera depois o que nós vamos falar no item 1.3, que é o quê? O dimensionamento da frota. Qual é a frota necessária, que vai ser a próxima aula, para cobrir essa quilometragem, ou seja, esse aproveitamento operacional da linha, tá bom? Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter a quilometragem, porque com isso a gente vai, a partir do quadro de horário, quer dizer, a gente vai, a partir da extensão da linha e do quadro de horários, a gente vai ter a quilometragem necessária para dimensionar a quantidade de veículos que vai ser ofertada naquele serviço, tá bom? E aí depois a gente vai seguir para os outros custos, combustível, rodagem, que a gente diz, rodagem são pneu, né? E outras peças e acessórios. Então, vamos lá. Então, a gente está nessa parte, que é a parte de quilometragem, tá bom? E
hoje, eu paro por aqui, essa parte de quilometragem, e gostaria de saber se tem alguma dúvida, se vocês... Tá tudo bem? Ficou alguma dúvida? Acho que foi tudo bem explicadinho, sim. Você voltou, você reforçou, eu não tive nada. Fábio, teve alguma coisa? Não, nenhuma dúvida. Então, tá bom. Então, gente, agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com vocês e vou ir para o exercício de passageiro equivalente, que é um exercício simples. Eu lembro que a Ana chegou a fazer o exercício. Não sei se vocês fizeram. Vocês fizeram o exercício? Eu cheguei a fazer, mas eu não tô com ele aqui. Tá tudo bem. Tá bom. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Ó, cara, o exercício eu posso fazer com vocês aqui agora, mas basicamente aqui o que você tem que fazer? Ó, aqui você tem que colocar. A fórmula está bastante simples, tá? Para quem está vendo essa gravação, é só entrar em contato com a gente disponibiliza essa planilha, tá? Então, é o quê? É igual. Aqui, como é que faz? Ó, a gente faz aqui, ó, igual a E, 1 menos esse cara aqui, e arrasta para baixo, beleza? Então, aqui a gente tem os fatores. Beleza. Aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o seguinte, ó. A gente tem que multiplicar o fator vezes o passageiro. Aqui a gente tem já... Ô, Felipe, você não Ah, tá transmitindo aqui pra mim. Não sei se pro então tá bom. Peraí. Então, Fábio tá aparecendo. então vamos lá. Esse Não, aqui, ó. não tá, não. Gravação ao vivo é isso aí, gente. A gente vai direto e muitas vezes esquece de compartilhar a tela. Tá? Então, para a gente finalizar, que era a proposta de hoje, a gente vai fazer o exercício. Vocês estão vendo aqui a tela? Então, essa é uma planilha que nós disponibilizamos para os alunos do curso, e é uma planilha que a gente vai fazer o exercício de como calcular o passageiro equivalente, tá bom? Então, Sim. a gente sugere que a planilha seja montada dessa forma. Aqui a gente vai colocar o valor da tarifa vigente, ou da maior tarifa, né? Mas a tarifa principal do sistema. E aqui a gente tem as classes de passageiros, tá? Então, a gente tem passageiro comum, estudante, gratuidade ou com algum tipo de integração, e aqui o fator de integração, tá bom? Então, como é que a gente começa? Aqui está aqui bastante simples. Ó. Você vai colocar 1, que é o valor da tarifa cheia, menos o desconto. Então, a gente preenche isso aqui. Primeira coisa, a gente preenche isso aqui, beleza? Preencheu. Então, aqui a gente tem os fatores. Aqui nós disponibilizamos um quadro de passageiros de um município hipotético, tá bom? E aí, aqui, o que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, vai pegar e vai multiplicar aqui a gente vai multiplicar o fator de equivalência. E qual é o macete? É você colocar o F4, porque aí você crava a célula, ou o range, e multiplica vezes a tarifa a quantidade de passageiros do mês. Pronto, aí você vai pegar isso, vai arrastar até o final, beleza. Aí agora você faz o mesmo, tem um macete para fazer mais rápido, mas a gente faz o mesmo para... aí você vai aqui, ó, multiplicar, bota o F4, tá bom? Multiplica, vezes o passageiro, e joga até o final, faz isso para todos eles. Aí, depois, aqui você vai chegar no passageiro equivalente, beleza? O que mais? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Vou mostrar para vocês aqui como é que é o cálculo do exercício pronto, tá bom? Então, ó, você vai multiplicar vezes, aqui eu já vou trazer aqui para vocês a planilha pronta para facilitar, que a gente já está na reta final. Então, vocês perceberam ali como é que fez? Beleza. Aí,
chegou no final, você vai ter o total de passageiros equivalente. E aí, você somou os passageiros equivalentes, tá ok? E aí, no final, a gente chegou no passageiro equivalente. Beleza? É simples assim. Então, alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo também. Beleza. Então, tá bom. Então, como é que chega? Chegou no passageiro equivalente total? Terminou? Não. Não. O que você tem que fazer? Ou você divide pelo número de meses que você está trabalhando, ou você pede para fazer uma média, para colocar média, aí média do período. Então, vamos supor que só tenha esse período, você só bota ali, média. Ele vai sair o resultado final. Receita. Receita já é diferente. Receita, o que você tem que fazer? Você tem que multiplicar o passageiro de cada tipo. Então, a parte da receita é o seguinte, ó, por exemplo, esse exemplo aqui. Você tem uma tarifa de 4,50, uma tarifa de 5, uma tarifa de 6,50, tá? Aí, o que você vai fazer? Então, só que a tarifa de 6,50, que é a tarifa maior, ela é a tarifa de referência desse sistema. Então, aqui a gente tem os dados, né? Então, todos os passageiros, e aqui a gente chegou a gente vai fazer o quê? Passageiro por tipo de tarifa. Quer dizer, você vai pegar a receita. O que é a receita? É o passageiro do tipo 1 vezes a tarifa do tipo 1. E vai fazendo isso sucessivamente. Aí a gente vai somar tudo isso. Aí, beleza, somou? Beleza, está com a receita total aqui de 19.970.000 no ano. Aí você vai fazer o quê? Você tem a tarifa de referência, não tem? Que é 6,50. Então, você vai fazer, todo mês, você vai dividir essa receita toda, olha como é que é simples. Vai dividir cada receita por 6,50. Ó. Então, dividiu, chegou no passageiro equivalente. Então, esses passageiros são os passageiros econômicos, ou seja, naquela linha, 232 mil passageiros em janeiro que pagaram naquele serviço, né? O serviço com relação à tarifa de 6,50. Depois, somou tudo isso, a galera aqui, 3.772.000. Divide por 12, chegou no valor. Tá bom? Então, eu mandei para vocês esses valores. Vocês veem se vocês conseguem chegar nesse resultado. Tá bom, gente? Beleza, É perfeito. isso. Valeu, Felipe. Muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, entre em contato. Por hoje é só. Espero que tenham conseguido entender aí o que a gente tinha para falar. Tá bom? Felipe. Prazer estar com vocês. Obrigado. Prazer foi Até meu. mais. Um abraço. Valeu, obrigado, gente. Valeu.